Como começar a fazer a combinação correta dos alimentos para melhorar a digestão, para ficar com a pele bonita, para eliminar os sintomas da candidíase, da síndrome fúngica, da micose, para deixar o cabelo bonito, a pele, controlar a gordura abdominal. Como fazer esse processo terapêutico? Como que funciona isso? É esse o conteúdo de hoje, que é um resumo da consulta aula 2, que está disponível na nossa imersão antifúngica Uma Nova Mulher. Para você que é nova por aqui, não sabe o que está acontecendo, primeiro seja muito bem-vinda, nova mulher. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica e tudo que envolve estilo de vida saudável. Nessa semana, nós começamos efetivamente a imersão Uma Nova Mulher. Essa imersão é para você aprender o que é síndrome fúngica, se você está vivendo a síndrome fúngica, se você está num quadro de disbiose, que é desequilíbrio, isso que quer dizer a palavra disbiose, se o que você está comendo está te curando ou te matando e como a gente pode começar a resolver isso. É esse o objetivo da imersão. Então, para você que é nova por aqui, está pegando o conteúdo pela metade, depois eu vou te convidar para assistir o conteúdo na íntegra, porque isso aqui é para tirar dúvidas de quem já assistiu a consulta aula 2. Mas antes de tirar as dúvidas de vocês da consulta aula 2, deixa eu dar bom dia para quem sempre está aqui. Marlene, Niva, bom dia, Neia. E se tem bem nutridas aqui, manda a águia para saber se vocês já estão acordadas, estão por aqui. Regina. Se você já assistiu a consulta aula 2, coloca aqui nos comentários se sim, se você já assistiu ou se não. Cami, bom dia. Ou se você é nova por aqui, bom dia. Domicina, bom dia. Rita, vamos com tudo. Quero saber se vocês já assistiram a consulta aula 1 e 2. Cami tá engajadíssima, já assistiu, já respondeu aqui, maravilha. Dani também. Hoje eu vou tirar dúvidas de vocês, então o que vocês quiserem perguntar em relação aos seus sintomas e sobre a combinação dos alimentos, eu vou tirar dúvidas de vocês hoje. Mas antes eu só quero fazer uma retrospectiva do que vocês viram até aqui, pra gente realmente firmar o conteúdo, pra não deixar passar nada batido, tá? Eu vou fazer uma retrospectiva da consulta aula 1 e 2. Val, maravilhosa! Val já deu o relato dela de cura. Val, bem nutrida, temos o relato de cura dela aqui. Acho que eu postei ontem o seu relato, Val, se eu não me engano. Se não, vai subir essa semana. Então, maravilha. E eu já vou tirar as dúvidas de vocês em relação ao conteúdo, tá? O que vocês assistiram. Bom, mulheres, o que vocês viram até agora? Vamos passar a fazer uma retrospectiva rápida? Vocês assistiram o vídeo 1, a consulta aula 1, que é o caminho da cura. Que é o caminho inicial para você eliminar sintoma, eliminar o problema. Você precisa compreender onde tudo começou. Você precisa compreender a sua cronologia, a sua história, como funciona o seu corpo. Você precisa aprender isso para passar para os seus filhos também, se você tem filhos. Mas o mais importante para você entender o que você está sentindo, para você não ficar perdido em relação às suas sensações. Então foi isso que você aprendeu nessa consulta aula 1. Você fez, aqui é a página da imersão. Então, mulheres que estão aqui que não assistiram, é aqui que você vai encontrar o nosso conteúdo da imersão. Nessa consulta aula 1, você aplicou os testes. Esse teste básico da síndrome fúngica é o que te trouxe o seu principal despertar, que te mostrou que você não tem um sintoma aí. Você tem um conjunto de sintomas e por isso que você está vivendo uma síndrome. Síndrome fúngica é um conjunto de sintomas. Tá? Assim como uma pessoa pode ter uma síndrome do metabolismo, que é uma pessoa que tem excesso de peso, alteração de colesterol, triglicérides, pressão alta, isso é chamada de síndrome metabólica. Quem tem um conjunto de sintomas de crescimento de fungos é chamado de síndrome fúngica. E o lado bom disso é que vocês conseguem eliminar, tá certo? E eu vou te mostrar aqui como hoje a gente vai começar a conversar sobre isso, tá? E dentro aqui dos testes, você identificou uma série de sintomas que quem tem dúvida aqui em relação aos seus sintomas, vai poder me perguntar aqui. Se você tem dúvida se o seu sintoma é característico de uma síndrome fúngica, você pode colocar aqui nos comentários que hoje eu vou te ajudar a compreender o porquê que você está sentindo o que você está sentindo. Porque eu sei que muitas de vocês podem ter, por exemplo, uma queixa na região íntima. Só que, como, Sheila, um problema na região íntima pode ter relação com um problema no meu cabelo, como pode ter relação com um problema na minha pele, eu vejo que minha pele não está bonita. E dentro dessa aula da síndrome fúngica, da consulta aula 1, você compreendeu que tudo está relacionado ao seu tubo digestivo.
tudo está relacionado ao que acontece dentro de você e não é na parte isolada ali do seu corpo. Então, a gente passou por todos esses sintomas na consulta aula 1, certo? Teve muitos. Vocês fizeram lá um checklist para compreender se o que você está sentindo se enquadra aqui no quadro. Mulheres, despertem. Nada disso aqui é normal, tá? Nada disso. Uma pessoa que passa a vida aceitando o sintoma, ela é uma pessoa que não foi orientada corretamente. Tá? Nenhum desses sintomas é aceitável. Você precisa compreender a origem dele. Foi isso que você fez na consulta aula 1, tá certo? Então, retrospectiva do que aconteceu na consulta aula 1. Na consulta aula 2, que é o nosso tema aqui de hoje, você fez um rastreamento do seu metabolismo. Vocês fizeram esse teste? Sheila, mas teve teste na consulta aula 2? Sim, teve o teste, porque para você compreender o grau de sensibilidade aos alimentos, se a combinação do que você está comendo, então de tudo aquilo que você coloca no prato, está nutrindo a sua célula ou está deixando a sua célula desnutrida, é importante que você faça o rastreamento, tá? A Nilva não fez, Daiane fez, Cami fez. Nilva, quando acabar o conteúdo aqui, você volta lá nos grupos, você deve estar nos grupos e faz o teste, tá certo? Esse teste, mulheres, está aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, pra ficar bem fácil de vocês não se perderem mais. Deixa eu tirar os comentários rapidinho. Vamos ajudar as colegas que não acharam o teste. Porque, gente, quem está vivendo um quadro de síndrome fúngica pode ter um pouco de neblina mental. Dificuldade de achar as informações, de colocar o passo a passo de forma organizada num primeiro momento. Porque dependendo da quantidade de fungos que a pessoa carrega e o tempo que ela carrega, pode dar essa neblina mental, de ter dificuldade ali de manter o foco, de achar as informações. Então, não se sinta mal quanto a isso, tá? Porque o eixo intestino-cérebro está comprometido. A forma que a gente ativa os neurotransmissores, a forma que a gente aprende, tudo depende da nutrição e do que vive dentro de nós, tá certo? Então, não se sinta mal por não achar as informações. Então, aqui na aula 2, aqui embaixo, tá vendo que tá escrito rastreamento metabólico? É aqui que você tem que clicar. E depois tem aqui, comente no Instagram aqui, que você vai cair numa foto minha. Tá vendo aqui embaixo? Olha aqui embaixo na tela que você vai ver. Comente aqui no Instagram e rastreamento metabólico, que é onde você vai fazer as informações. Fazer o teste, fazer as informações é ótimo. E tem essa foto aqui minha, que eu tô parecendo uma vampira aqui de branca. Acho que exageramos no pó, ali na hora de gravar. Nessa foto aqui, eu gostaria que vocês comentassem o que vocês aprenderam, para vocês também participarem do sorteio que vai acontecer no domingo. E também para eu saber o quanto que você absorveu de conteúdo da consulta aula 2. A consulta aula 1 é que eu tô de roupa vermelha, a consulta aula 2 é que eu tô de roupa preta, tá? Então, assistir o conteúdo, faz um resumo do que você aprendeu e comenta nessa foto. Porque você reafirma o que você aprendeu, você reafirma para você mesma, tá? Porque só assim a gente consegue memorizar. E também você participa do sorteio que vai acontecer no domingo, que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Certo? Então, mostrado para vocês onde está o conteúdo da aula 1 e 2, vocês encontraram esse resultado aqui. Certo? Vocês fizeram um rastreamento e encontraram esse total de pontuação. Isso estou falando da consulta aula 2. Se você deu menos de 5 pontos, quer dizer que os alimentos que você está combinando, então a mistura dos alimentos está ótima, você está maravilhosa, só seguir. Se a sua pontuação deu 5 e 9, você está com uma sensibilidade alimentar. E essa sensibilidade indica que você tem que ter uma cautela, que você tem que olhar um pouquinho com atenção o que está acontecendo aí, tá? Se o seu teste deu de 10 e 30 a pontuação, isso indica que você já tem que assumir o controle, que você entrou já num grau de inflamação que tá uma bola de neve e se continuar assim vai virar uma avalanche, certo? E tem a escala um pouco mais forte, que é a escala onde eu me encontrava também, que talvez a maioria de vocês esteja dentro dessa pontuação, que é entre de 31 a 80, tá? 31 a 79, isso indica que a inflamação já está acontecendo, que você precisa agir, que bom que você está aqui.
Acima de 80, você está num processo aí de desnutrição já há algum tempo, já está num grau severo de desnutrição, tá certo? Isso aqui é o resultado de um rastreamento metabólico. Você não precisou gastar, sair da sua casa, gastar com exames, nem ir até o seu convênio. Ah, Sheila, mas o convênio eu não pago nada. Lógico que você paga o convênio para você poder usar ele. Você não precisou gastar nada para ter essa informação sobre o funcionamento do seu corpo. Isso aqui foi gratuito. Eu estou ensinando para vocês de forma gratuita, para vocês terem o despertar e para vocês tomarem uma decisão em relação a isso. O que você vai fazer sabendo desse resultado? Porque isso depende de você. Nenhuma consulta que você for a partir de agora, buscando um resultado emergencial, eu quero passar com esse profissional aqui para ele me ajudar nessa emergência, para ele me livrar desses sintomas. Nada de pomada e de medicações vai te tirar desse grau de sensibilidade, de inflamação que você está vivendo. O que vai fazer com que você seja uma nova mulher, que você se sinta bem, que você se sinta bem com a sua pele, com o seu corpo, com a sua feminilidade, é a sua ação a partir de agora. Se tem novas mulheres aqui, ó, por exemplo, a Val. A Val é uma bem nutrida que aplicou o método. Ela é de uma turma das antigas, eu acho que é da turma, se eu não me engano, deve ser da turma 15, tá? E aí, dentro da pontuação, você pode, em vários momentos da sua vida, ir avaliando o quanto que você vai mudando, né? O quanto que você vai melhorando a tua pontuação. É claro que quem tem um diagnóstico, por exemplo, de uma doença autoimune que já está instalada, é uma doença que já deixa você numa pontuação um pouquinho mais à frente. Mas isso não impede nada de você ter uma remissão do quadro, uma remissão da saúde, tá? Uma remissão da doença para você ter saúde. Sempre é possível melhorar. Sempre é possível melhorar. No que você está sentindo, em qual degrau você está, você consegue evoluir e ter uma melhora, tá certo? Então, mulheres, foi isso que vocês viram na consulta aula 2, tá? Que é a consulta do rastreamento. Vocês tiraram a sua pontuação e agora a gente vai começar a conversar sobre a alimentação. E eu quero fazer a limpeza, começar a fazer a limpeza dos sabotadores que vocês receberam lá na consulta aula 1. Sheila, mas eu já usei muito medicamento, eu já passei em várias consultas. Eu não tenho tempo para cuidar de mim, né? Eu priorizo sempre os outros, priorizo sempre o trabalho. Sheila, eu já me alimento saudável, já sei o que comer, já passei com o nutricionista. Por que eu não melhoro? É isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? O meu caso não tem solução, Sheila. Eu já passei com trocentos médicos, nutricionistas, fiz ozônio, fiz laser, fiz tudo que você pode imaginar. Então, a gente vai limpar esse sabotador aqui também. Sheila, eu já passei com nutricionista. Vamos limpar esse sabotador, porque se você não fez um tratamento para a síndrome fúngica, você passou com um profissional especializado em uma outra área. Então, vamos limpar esse sabotador. Sheila, eu já cortei tudo que eu gosto. Cortar não é nutrir. Quem te ensinou a só cortar, se você for em qualquer profissional ou recebeu qualquer orientação falando corta esse alimento e espera, isso não é nutrição, isso não representa um estado de nutrição, tá? Um estágio elevado de nutrição das suas células. Sheila, aprender online é difícil, tem nada de difícil aqui, você tá aqui comigo e tá super simples, tá? É uma dieta que eu vou fazer e eu acho caro ser saudável. Então, a gente vai limpar esses sabotadores. Eu acredito que vocês que estão aqui, vocês já não têm mais esses sabotadores presentes na cabeça de vocês. Tem? Se tem, vamos fazer a limpeza dele. Coloca aqui qual é o que está sabotando a sua evolução. O que você acha que você é incapaz de fazer, o que você acha que você fez e que aqui vai ser uma repetição do que você já fez anteriormente. Vamos fazer essa limpeza desses sabotadores também. Então, vocês vão colocando aqui nos comentários para eu ajudar vocês a saírem desse estágio de autossabotagem, né? Seria isso mesmo. E antes da gente entrar aqui nas questões, nas dúvidas que vocês mandaram nos comentários, vamos conversar sobre a combinação dos alimentos? Dentro da consulta aula 2, eu mostrei para vocês que combinar os alimentos dentro de um processo terapêutico. O que é o processo terapêutico? O que é o protocolo antifúngico? Tem um começo, meio e fim. Aqui vocês estão recebendo uma pequena parte, que é o módulo 1 do método, para vocês darem um avanço aí em relação ao estágio da doença, para vocês já começarem a se libertar, se sentir melhor, porque vocês sabem o que vocês estão fazendo.
Dentro desse protocolo, tem a parte de regeneração, a fase de regeneração, que é a fase que você insere alimentos e que você também para de incluir alimentos que vão ter um efeito de fermentar, um efeito fermentativo dentro do seu corpo e também geram um processo de sensibilidade alimentar, que foi exatamente aquilo que o seu teste, o seu rastreamento metabólico mostrou. Qual é o seu grau de sensibilidade? E esse grau de sensibilidade, mulheres, não é porque é agora que começou porque você desenvolveu a candidíase, não. Isso vem muitas vezes já desde da infância, como você teve a apresentação ali dos alimentos, que a sua família não sabia, né, que combinar os alimentos do jeito certo, do jeito errado, não tinha noção disso. Quando você estava ali com a sua primeira amidalite, com a sua primeira infecção de garganta, com o seu primeiro estágio de febre, com o seu primeiro piriri, com a sua primeira cólica, com a sua primeira micose, com a sua primeira candidíase. Ninguém te falou que você precisaria, nessa situação, ter uma alimentação diferente. Todo momento que você precisar usar um antibiótico, um antifúngico, um corticoide, todos os momentos da sua vida que você precisar passar por esse estágio, que seja inevitável o uso da medicação, é necessário que você faça o protocolo antifúngico. Sheila, então quer dizer que todas as vezes que eu passei pelo adoecimento, que eu não fiz o protocolo, foi isso que começou, que ativou o crescimento de fungos dentro de mim? Sim, foi isso. Agora você sabe, antes você não sabia e tá tudo bem. Partindo desse estágio, aí você vai olhar a sua alimentação e vai parar pra analisar e vai pensar, mas eu tenho que fazer isso pro resto da vida, é pra sempre, agora eu não vou poder comer mais, por exemplo, meu feijão misturado com a minha carne e um estrogonofe, essas misturas, essas receitas, um bolo com 30 ingredientes. Não, você vai poder. Você vai poder. Só que agora, nesse estágio que você está, você vai ter mais atenção ao número de ingredientes que você colocou no seu prato. Quantos ingredientes tem ali? O teu corpo tem a capacidade de fazer a digestão de 10 ingredientes que estão aí no seu prato? Sheila, não sei. Você vai saber depois que você come. Quando você come, depois de um tempo, colocou na boca, começou o processo digestivo. Como que você se sente depois? Estufada, com o intestino preso, não consegue ir no banheiro, 2, 3 dias seguintes, aparece acne, a pele fica feia, começa a coçar alguma coisa. Isso é um aviso do corpo que a organização, a composição dos alimentos, a quantidade de alimentos presentes ali, é impossível fazer a digestão nessa fase que você está. O seu corpo está pedindo férias, tá? Férias. Então, a cada refeição, se você tiver a atenção ao número de ingredientes que você coloca, fica muito fácil de você compreender, aprender como está o seu processo digestivo. E aí, por exemplo, a Nayara coloca aqui, estou com dermatite e só melhoro com medicação. Não, você apaga o fogo com a medicação. Assim como muitas mulheres que estão aqui apagam o fogo da candidíase com a pomada. Estão se iludindo, isso é uma ilusão. Você está sendo iludida. E se você quer parar de ser iludida, vai lá e pega a bula desse remédio e lê a bula. Lê os efeitos colaterais, o que você está fazendo com o seu corpo. E mulheres que têm filhos, isso vai refletir no filho de vocês. Eu tô vendo aqui foto de vocês com os filhos de vocês aqui no perfil. Não acho que isso é um problema que vai acontecer só com você. Vai refletir nos seus filhos também. Então agora é o momento de realmente você se transformar numa nova mulher, colocar os pés no chão e assumir uma nova postura perante aos alimentos, perante a vida. Não ser mais manipulada por uma indústria farmacêutica e nem pela indústria alimentícia. É aprender de vez. E não alguém te entregar um papel e falar assim, ó, vai lá, toma isso aqui. Tá, mas o que eu faço com isso aqui? Tá, toma. Ah, tá bom, vou tomar. Acabou. É isso aqui. Vou continuar minha vida. Tá? Então, isso não te representa mais. Antes, você aceitava essa situação porque você não conseguia nem
compreender como um alimento tem a capacidade de regenerar um tubo digestivo que está com crescimento de fungos dentro do intestino e que também está inflamado, causando diversas sinalizações do lado de fora, como a dermatite, a sinusite, a rinite, a acne, a barriga ali que fica estufada, inchada e assim por diante. Então, lá na nossa aula 2, vocês viram, eu citei alguns alimentos, como por exemplo, você misturar uma bebida vegetal, tem muita gente que gosta de tomar leite de castanha, leite de amendoim, leite de amêndoas e assim por diante. Mistura esse leite com, por exemplo, com ingredientes que são saudáveis, que são essas receitas fits que tem no Instagram. Então, eu vi uma receita fit aqui de uma nutricionista, estou seguindo aqui, e aí eu tô fazendo essa receita aqui que eu vi que é saudável, que é fit. Só que, lembre-se, eu tô falando aqui do número de ingredientes e do que você consegue ou não fazer a digestão. E você colocando castanha misturado com ovo, misturado ali, muitas vezes, com até outros ingredientes que são saudáveis, como, por exemplo, a aveia e assim por diante, uma fruta seca que você coloca ali para adoçar. Você olha assim e você fala, legal, tá saudável. Só que para o seu corpo, isto é impossível de ser digerido, absorvido nesta fase que você está vivendo a síndrome fúngica. É nessa fase. E tem alguns alimentos, mulheres, que tem uma maior quantidade de fungos presentes neles. É uma minoria que durante o protocolo antifúngico você vai ter uma atenção maior. Mas a maioria dos alimentos você tem que fazer a inclusão. Só que a atenção que você precisa dar ao seu prato não misture. Evite misturar demais os alimentos. E quando eu falo evite misturar demais, é você não colocar proteínas de difícil digestão dentro do seu prato, da sua composição. Então, eu tô comendo 3 proteínas, 4 proteínas na mesma refeição, pra quê? Nessa fase, não. Você pode deixar o rodízio pra depois. Tá bom? O que a gente às vezes gosta, né? De colocar um pouquinho de cada e tudo mais. Mas nessa fase, pensa que se você tivesse acamada, eu dei esse exemplo lá na consulta aula 2, tá? Se você tivesse acamada num hospital, não iriam, um hospital de qualidade, tá, gente? Porque eu já estive num hospital que estagiando e também com a mãe de uma amiga minha que infartou e que dentro do período de internação, a alimentação que foi servida foi uma coisa absurda. Mas quando é um hospital que tem uma nutricionista, uma equipe de nutrição muito forte, há uma atenção, uma qualidade ali na composição dos alimentos, do que vai ser inserido, que é de boa digestão, porque senão você coloca ali uma mistura muito grande para aquela pessoa que está internada, ela está deitada lá fazendo o processo de recuperação, de regeneração das células que foram machucadas ou que passou por uma cirurgia, um estresse, e isso não acontece. E é o mesmo que acontece com vocês. Então, quando você mistura, por exemplo, a carne com o leite dentro de um estrogonofe, a partir de agora, presta atenção como que você digere isso. Você digere bem ou mal? Como você se sente depois? O que eu já posso adiantar para vocês é que quando você mistura carne e leite, você tem uma falha na absorção de minerais. Isso eu já estou te falando como a base do processo de absorver. Agora, do processo de digestão, você vai trazer a resposta, você vai me dizer. E não quer dizer que você não possa comer, mas o estrogonofe da minha avó é uma delícia. Eu amo comer o estrogonofe da minha avó. Beleza, vai ter um momento de você comer o estrogonofe da sua avó. Mas antes, vamos eliminar aqui os sintomas da síndrome fúngica. Vamos se libertar disso daqui, tá? Porque você tem 40 anos de vida, 50 anos de vida, 60 anos de vida, tá certo? Não é durante um período de uma semana, de um ciclo que você vai fazer aqui comigo, que você vai perder os prazeres da vida. A Fernanda aqui comentou, quando ela come carne e leite dá gases. Então, isso é um aviso, né? O excesso de gases. Gases são normais, todo mundo produz gases, porque a gente tem bichinhos vivendo dentro de nós. Mas quando o nosso corpo não aceita muito bem aquele alimento, a gente começa a virar um baiacu. Se a gente não evacua também, né? Então, tem essa questão. Se você não consegue, você acordou, por exemplo, quem acordou aqui e evacuou já? Evacuar é o processo de limpeza.
Então, o processo de limpeza tem que acontecer, porque se não acontece, você começa aqui a fermentar. E aí começa a ficar com o efeito baiacu, que é aquele inchaço abdominal, tá certo? O excesso de gases. A Flá colocou aqui leite amendoim. A Jana colocou feijão com ovo, pode. Eu não vou conseguir explicar todos os alimentos para vocês. Claro que dentro lá do método, eu vou explicar a nova turma, mulheres, do método, eu vou abrir no dia 29, que é domingo. Até o dia 29, vocês continuarão aprendendo aqui, como sempre fiz, tá? No Instagram e na imersão. Amanhã a gente vai conversar sobre gatilhos. Amanhã a aula mais importante, amanhã a aula 3 sobre gatilhos. Eu vou explicar aqui alguns alimentos, não vou conseguir responder todos, mas dentro do método da fase de regeneração, vocês vão encontrar as informações do que pode, do que não pode, como comer, como combinar, tá? Porque também não é você virar ai meu Deus, tem que me preocupar com tudo que eu vou comer, agora eu vou ter que olhar todos os detalhes. Não é sobre isso, tá? Eu não prego essa alimentação e não quero que sua vida seja essa, tá? Agora há alimentos chaves que é muito simples de você destrinchar. O que é destrinchar? Não sei, nem se existe essa palavra. Desagrupar, né? Desagrupar. Que você não, se você quer comer, você come de maneira separada. É como num primeiro momento, para quem tem muita queixa digestiva com feijão, não misturar o feijão com a carne. Então, você faz um primeiro teste. Você tira o feijão, come o feijão sem ter carne na refeição. Espera ver como você se sente. Na outra refeição, come carne com os vegetais separado. Vê como se sente. Então, você desagrupa os alimentos para observar o seu processo digestivo perante a eles. Sheila, esse grupo aqui, por enquanto, eu ainda não estou aceitando muito bem o grupo do feijão e eu quero, nesse momento, deixar ele um pouco de lado. Posso? Sim, você pode, tá? Isso aqui eu tô falando para desagrupar, para você aprender sobre o funcionamento do seu corpo, tá bem? Deixa eu olhar aqui os comentários de vocês, tirar as dúvidas aqui de vocês. Sobre a aula 3, só passando aqui em cima tem aula 3. Amanhã é essa aula 3 que vai ser liberada, é uma aula gravada, tá? Então, aula sobre gatilhos e também eu começo a explicar como funciona o método SP, em detalhes. Vocês acessarão nessa consulta aula 3, tá bom? Deixa eu ver os comentários, eu vou de baixo pra cima, tá? Então, quem fez o comentário lá em cima, pode ser que eu não consigo chegar até ele, tá? Bárbara comentou sobre passas. Eu fiz até um vídeo sobre uva passa no Natal, que eu fiz uma dancinha assim, falando que não tem benefícios para quem está vivendo a síndrome fúngica, tá? Então, não é interessante, Bárbara. Por quê? Porque é um alimento muito contaminado por fungos. Tá vendo que o Brasil é bem quente? Eu tô aqui suando, tô aqui, ó, transpirando, fazendo a live pra vocês. A fruta desidratada, ela atrai muitos fungos. Atrai muitos fungos, tá? Então, come fruta fresca. Come fruta fresca. Pra hidratar, verão. E quem, por exemplo, Sheila, você falou de uma fruta, eu vi um vídeo seu, você falando de uma fruta aqui, mas eu não gosto de comer essa fruta. Gente, tem muitas outras frutas. Aí você, dentro da sazonalidade da sua região, você vai poder alternar, escolher a fruta que você deseja. A JCCO colocou aqui, não como proteína animal, eu posso fazer o curso? Sim, pode, tá? Vegetariano e vegano pode fazer o curso. O que vocês aprenderão lá, assim como quem come carne, é como incluir o alimento na quantidade que você precisa para reconstruir as suas células e também como não deixar faltar nutrientes, porque o vegetariano, uma das principais falhas é que começa a comer só carboidrato, né? E a refeição fica muito amarela. Você olha o prato do vegetariano, parece que tudo é amarelo, né? Então, muita massa e tudo mais. Então, dentro do processo de regeneração, que é a fase número 1, você vai aprender como fazer um protocolo antifúngico com alimentação vegetariana. Andréa Torres, tô com candidíase todo dia, ajuda, não sei mais o que faço. Andréia, o que eu estou fazendo aqui, mulher? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui é te ajudar. Gente, eu sei que quando você está passando com uma dor muito forte, você fica num estágio assim de descontrole. Essa seria a palavra, descontrole. Mas agora chegou um momento de você puxar as rédeas da sua vida. Puxa as rédeas.
Você precisa assumir o controle da sua saúde. Isso está acontecendo porque em algum momento você parou de olhar para você. Você começou a olhar para outras coisas, para trabalho, para os teus filhos, começou a se dedicar a outras coisas e não se dedicou a cuidar de você. Cuide de você, Andréia. Vai lá assistir as aulas e fazer os testes. Eu estou te ajudando. Silvia colocou aqui. Sheila, eu não sinto nenhum desconforto com relação à alimentação. Porém, tenho intestino preguiçoso. Tomo chá laxante 2 vezes por semana. Então, Silvia, mas você tem um problema com a alimentação. Você pode não sentir um desconforto, mas você tem. Porque se o seu intestino não está funcionando, isso indica que o que você está comendo não está sendo saudável para o seu tubo digestivo. Pode ser que você não tenha estufamento, você não tenha inchaço, excesso de gases, como a maioria das mulheres aqui. Mas há um problema aí crônico. Tá? O evacuar precisa acontecer, é algo fisiológico. É do ser humano, gente. É igual um cachorrinho. O cachorrinho não come e caga? Desculpem o termo aqui pra vocês. O ser humano é a mesma coisa. A gente come e a gente precisa evacuar. A gente come e precisa evacuar. Então, eu acordei, o que eu comi ontem, evacuei. Pronto, liberei. E assim por diante. Tá, Silvia? Então, tem algo que dá pra ser melhorado aí dentro da sua rotina. Carne branca e carne vermelha, vocês estão perguntando, pode, tá? Pode ser consumido. Faba comentou, né? Tenho excesso de gases, quase tudo me dá gases, me sinto inflamada. Então, no teste, você faz. Você sabe o seu grau de inflamação, tá? Precisa fazer o teste, gente. Não adianta você ficar achando que você tá alguma coisa. Você não acha nada. Aqui a gente trabalha com métricas. Digo a gente porque vocês fazem isso junto comigo, porque eu não posso fazer o trabalho sozinha. Preciso que tenha a ação de vocês em conjunto para que a gente celebre, para que vocês, assim como muitas bem nutridas, vocês venham dar o seu relato de cura. Então, o que você precisa fazer? Qual é o seu grau de inflamação? Como que eu sei, Sheila, qual é o grau? Qual é o resultado do rastreamento do seu metabolismo? Qual foi a pontuação? Anota essa pontuação, isso é uma informação importante. Se vocês não anotaram a pontuação de vocês, volte lá e faça de novo o teste e anote. E anote a data, porque você precisa metrificar a sua melhora. Tanto do síndrome fúngica, do rastreamento, tá bem? Então, anota o resultado. Se quiser comentar lá na foto, para também ficar registrado, anota lá, porque sempre você vai ter acesso a esse resultado também. Daiane, consigo aplicar com minha filha de 4 anos? Consegue. Quem tem filhos aqui que tem sinais da síndrome fúngica, a parte da alimentação, vocês poderão aplicar para toda a família, tá? Todo mundo pode aplicar. Então, olha que maravilha, é um combo, né? Uma transformação familiar. Por quê? Porque não adianta aplicar só na criança. Porque se a criança tem, os pais também têm. Ah, Sheila, mas eu sou divorciada, tô aqui sozinha. Então, você e o cuidador dessa criança, a sua mãe, alguém que cuida dessa criança, sugere que essa pessoa também faça, tá? Se essa pessoa quiser fazer. Mas é importante que a família esteja engajada, porque se a criança tá doente, os pais estão doentes. É bem possível, tá? São raros os casos. Eu nunca vi nenhum caso de que o filho tá vivendo uma síndrome fúngica que os pais não tenham problema. Falo isso, mulheres, por experiência própria. Na consulta aula 1, eu mostrei uma parte da minha história, eu acredito que vocês viram. E eu contei um pouco dos meus sintomas, da desidrose, da micose, do excesso de peso. E na minha casa, todo mundo tinha síndrome fúngica. E foi muito mais fácil eu enxergar os sintomas dos meus familiares do que em mim mesma. Porque eu, como profissional, né, eu ia lá, olhava e falava assim, nossa, a pessoa tá vivendo a síndrome fúngica. Mas eu parar para fazer a minha autoanálise levou um tempo. Isso é um mal, muitas vezes, de profissional da saúde. Cuida muito dos outros e não cuida de si. Então, eu demorei para fazer isso. Mas eu olhava minha mãe com micose, com rinite, com rosácea, com gordura abdominal. Meu pai com síndrome metabólica, com micose também, micose na unha, com a gordura na barriga. O meu irmão também, com problema no fígado, com micose na... Gente, era a família fúngica, tá? A Marisa comentou que não responde muito bem a frutas. Gente, quem não gosta de comer frutas, o que vai comer no lugar das frutas? Legumes. Pronto, resolvido, tá?
É bem simples. Ah, eu não quero comer muitos legumes, então eu vou substituir por verdura, por frutas. Então, você vai alternar o que você vai colocar de pigmento aí na. Voltou, tinha dado uma travada aqui, avisando sempre da minha bateria. Essa sensação de estufamento que vocês têm, lembre-se que é o processo de limpeza que não está acontecendo. Então, Sheila, eu estou com excesso de gases. Excesso, estou com estufamento. Então, a sua evacuação não está coerente com a quantidade de alimento que você come. Você está evacuando menos, está sobrando comida dentro de você. E essa comida que sobra, que o seu corpo não vai fazer nada com ela, começa a fermentar. Um processo de fermentação. E aí você tem essa sensação de gases e estufamento. Então, não necessariamente é um alimento isolado ali que causa esse problema. Pode ser que esse processo de limpeza não esteja acontecendo. Então, qualquer coisa que você come, você sente essa sensação, porque você não conseguiu fazer o processo de limpeza. Você não evacuou, precisa evacuar todos os dias. Tá? E isso leva-se um pouco de tempo para quem está muito tempo com esse quadro. Então, dentro do protocolo da síndrome fúngica, na fase de eliminação, são 4 fases. Fase de regeneração, só a parte da alimentação. Então, o que a gente está conversando hoje é um pedacinho do que tem lá dentro. Fase de eliminação é quando a gente começa aqui, que você faz junto com a fase de regeneração. Quando você começa a eliminar o biofilme de fungos, que eu ensino como usar extrato natural para você eliminar e também como ativar as vias de eliminação. Então, para quem tem estufamento, quem não consegue ir no banheiro, aprende aqui o que tem que fazer. O que tem que comer mais, como que tem que inserir a gordura ali na alimentação, qual é o movimento certo que precisa fazer para ativar esse intestino e assim por diante. A fase 3 é a reconstrução, que é para quem precisa entrar com coisas específicas para dores específicas. Por exemplo, eu tenho uma dor muito específica no meu cabelo não tá do jeito que eu quero, meu couro cabeludo, eu tenho micose na unha, eu tenho dermatite, desidrose, Sheila, igual você teve, o que eu faço? Então, na fase de reconstrução, tem alguns ativos e algumas orientações específicas para você organizar isso, tá? Então, Fernanda que colocou aqui, leite de coco não dá gases? Vai dar gases em excesso, dependendo de como está dentro do seu corpo, tá? Pode ser que para você dê gases porque na refeição anterior você não eliminou, você não evacuou ainda. Aí sobrou alimento e aí causou o excesso de gases. Mas não é porque o coco é um alimento ruim, tá certo? A Sam me perguntou quanto tempo leva o protocolo. Você começa a ter resultado no momento que você começa a aplicar. É imediato. Então, eu começo a aplicar na próxima refeição, eu já começo a ver melhora. Come uma coisa estragada para ver o que acontece com você em poucas horas. É a mesma coisa quando a gente coloca um alimento com o objetivo de nos curar. O que acontece em poucas horas? A gente começa a entrar numa fase de regeneração, tá? E aí tem gente que termina de aplicar o protocolo em 2 semanas, tem pessoas que levam um tempo maior, 1 mês, tem pessoas que levam 3 meses, porque depende do conjunto de sintomas, quantos sintomas tem, tá? A Jana perguntou, feijão com ovo pode? Mistura de 2 ou mais proteínas na refeição vai dificultar o seu processo de digestão. Pegaram? Vou repetir. A mistura de 2 ou mais proteínas dificulta o seu processo de digestão. Eu quero dificultar ou eu quero facilitar? Se eu estou precisando de energia para me recuperar, deixar o meu sistema imunológico livre para esse processo de recuperação, quanto menos misturas eu fizer, mais fácil para minha recuperação, tá? Então, se você já vai comer proteína vinda do ovo, não há necessidade de você misturar ali com o feijão, tá? Sheila, posso comer o feijão depois? Pode, você come separado, tá bom?
A Joaninha perguntou, Sheila, quando não tem vesícula, tem dificuldade de absorção e digestão? Você tem pelo estresse que você já passou pela própria cirurgia. Todo mundo que está aqui, que passou por um processo cirúrgico, eu passei já também. Então, isso gerou um estresse no corpo. Então, a gente já tem um efeito, uma consequência. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Ah, foi emergencial, foi uma coisa que eu não tive controle. Mas isso gera uma reação no corpo do mesmo jeito. E tá tudo bem, a gente consegue lidar e sobreviver a ela. Então, Joaninha, você tem uma consequência, sim, em relação a essa cirurgia, a questão das gorduras, mas isso é algo que dá para ser modulado, tá certo? Agora, o que não pode mais acontecer é você causar danos ao seu corpo para você cair em mais uma cirurgia. Isso não é nada sábio. Então, sabendo disso, você cuida da sua nutrição para não ter que passar por mais uma cirurgia como essa da vesícula. Tá bem? Eu tô olhando aqui os comentários de vocês, tá? Por isso que eu tô dando uma pausa, porque são muitos e eu tô puxando aqui os comentários. Já se comentou, Sheila, meu cabelo já caiu tanto que eu fico desanimada, estou com baixa autoestima e não tenho ânimo para nada. E o que você vai fazer com isso? Você tem duas escolhas, continuar do jeito que tá, sobreviver ao invés de viver de verdade, ou você pode pegar esta situação e falar, eu não quero mais viver assim, eu mereço ser uma mulher saudável, com cabelo bonito, me sentir bonita, estar bonita, só que eu preciso fazer coisas para eu me sentir assim. Eu preciso ter ações que geram reações coerentes com aquilo que eu quero viver. Então, já sei, aqui eu trago para você força e pilares de conhecimento para você tomar uma ação. Porque a maioria da população, vocês são uma exceção, vocês que estão aqui, a maioria da população é negativa, tende a ser mais preguiçosa, 8 horas da manhã não estaria aqui assistindo conteúdo sobre nutrição, passa o dia inteiro reclamando, não age. A maioria, vocês são uma exceção. Você já está aqui sendo uma exceção. A maioria vai acordar, aqui em São Paulo, por exemplo, é feriado. Vai fazer refeições não saudáveis, não vai fazer exercício, vai ficar em frente da televisão e vai reclamar dos sintomas. E qual vai ser o resultado disso? Tudo que eu faço tem uma reação. Vocês são mulheres diferenciadas. Vocês são diferentes. Você pode estar desanimada aí, só que você está persistindo. Gente, não é todo dia que eu acordo super animada. Vocês acham que eu acordo todos os dias, nossa, tô com ânimo de fazer tudo, de fazer exercício, de cuidar de mim? Não, mas tem que ser feito. E isso, conforme você vai eliminando o excesso de fungos, isso vai melhorando, porque quando você está vivendo a síndrome fúngica, você tende a ser mais pessimista e mais desanimada, mais cansada, mais fadigada, porque você está dividindo os seus nutrientes com os fungos. Os nutrientes não são só seus. E conforme você vai persistindo, você vai fazendo, não, eu vou colocar em prática, eu vou colocar o passo a passo do método, tô fazendo, você vai melhorando, e aí você vai falando, caramba, quem era aquela pessoa? Tá? Ontem eu coloquei um vídeo meu de 4 anos nos stories, tem um vídeo, eu gravando o meu a primeira versão do método, que não é exatamente esse protocolo que eu ensino pra vocês, mas foi a primeira versão. E eu consegui fazer aquilo ali, gente, porque ali eu já não estava mais no quadro da síndrome fúngica. Tem um vídeo meu de óculos, assim, dentro do consultório. Ali eu já tinha vencido o quadro de síndrome fúngica, eu estava produzindo, eu estava querendo falar, passar informação adiante, expandir, prosperar. E não tinha ninguém me motivando. Não tinha ninguém, eu tava sozinha ali, chamei um colega meu, um fotógrafo, e conversamos, falei assim, você tem como me ajudar a fazer uns vídeos e tudo mais?
Ele ajuda, era um domingo e a gente começou a gravar. Mas onde veio essa vontade de fazer isso? Né? Porque eu já estava livre dos sintomas da síndrome fúngica. Então, essa falta de ânimo que está persistindo aí, mulheres, eu te garanto, isso vai passar. Desde que você faça o que é proposto dentro do tratamento. Então, hoje, o que eu posso fazer hoje, na próxima refeição? O que eu te ensinei. Olha lá a quantidade de alimentos que você está colocando no teu prato. São muitas misturas, muitos ingredientes. Está conseguindo digerir ou não está? Como que eu sei? Você não vai adivinhar, você vai sentir. Sente como você está evacuando, sente como está a digestão, sente como está a barriga. É assim que você vai sentir o seu processo de evolução no seu tratamento. É claro que tem a inclusão de alimentos certos, que isso é uma outra parte, a parte completa lá do método. Mas aqui eu estou falando para vocês já uma parte que você já sabe o que não fazer, tá? Então isso já fica mais simples para você dar início. A Paty comentou, omelete de queijo então não é uma boa? Alguém pode explicar? Alguém aprendeu e quer explicar aqui pra Paty? Colocar nos comentários? Enquanto eu pego um copo com água e coloco meu celular pra carregar. Peraí que eu já volto. Respondam aqui pra Paty, omelete de queijo é uma boa opção? 2 proteínas é uma boa opção? Voltei. Primeiro, é importante, talvez você, Paty, ainda não saiba quais são os alimentos construtores. E tá tudo bem. Isso lá no método você vai ter acesso, material organizadinho, bonitinho, tá? Já antecipando algumas informações. Alimento construtor é tudo aquilo que vem dos animais ou que vem de alguns alimentos vegetais que são chamados de leguminosas. Então, o grupo do feijão, da lentilha, do grão de bico e dos animais, as carnes, o queijo. Isso são alimentos construtores. Que o termo técnico é proteína, tá? Então, hoje esse é o termo técnico usado por nutricionista, tá? Então, quando você mistura queijo com omelete, você tá consumindo 2 proteínas na mesma refeição. Tá? Basicamente é isso. Pra quê? Porque eu gosto. Você gosta, mas seu tubo digestivo não gosta. Nesse momento, nessa fase. Entendam que é nessa fase, não é pra sempre, não é algo que você vai fazer pra sempre. É um protocolo com data pra começar e data pra terminar. É um autocuidado, é um processo de limpeza. É pra você comer o seu ovinho com um tomatinho, com uma salsinha, com um orégano, pra você finalizar ele com pimenta do reino se você gostar, ou você colocar um mix de tempero que você compra lá misturadinho e finaliza o seu ovinho, tá? Pra você colocar um sal ali, porque o sal realça o sabor do seu ovo. Então, tem várias formas de você fazer um ovinho gostoso. Mas, Sheila, eu vejo nos seus stories, às vezes você posta algumas misturas, alguns alimentos. Gente, eu não tenho mais síndrome fúngica. Então, quando vocês não têm mais síndrome fúngica, elimine os sintomas. O seu corpo tem a capacidade de fazer a digestão. O seu corpo tem. O ácido que a gente libera no estômago, ele é muito forte, o ácido clorídrico. Então, ele libera esse ácido clorídrico, pode digerir até uma pedra. Não é pra fazer isso, tá? Mas foi uma brincadeira. Então, a gente consegue fazer a mistura. Só que quando nós estamos num estado de adoecimento, o que é o estado de adoecimento? É o acúmulo de sintomas. Quando eu acumulo sintomas, eu vivo a repetição de uma doença, isso demonstra que o meu tubo digestivo está incapacitado de fazer grandes digestões. Não sei nem se existe essa palavra, né? De fazer uma digestão intensa de vários alimentos.
Ele está incapacitado. Por que ele está incapacitado? Porque a imunidade está voltada para combater o crescimento dos fungos, vírus e más bactérias, que a gente entra em contato todos os dias. Então, o corpo está voltado para essa situação e ele precisa lidar com isso e precisa cuidar também lá do alimento que você comeu, às vezes 4, 5, 6 ingredientes numa mesma preparação, e ele fala, caramba, o que eu vou fazer aqui? Aí imagina nessa mesma situação, você vai lá e come uma carne mal passada, que tem uma contaminação, e ele ainda tem que lidar com a bactéria que tá lá na carne. Então vejam como o nosso corpo, ele é sábio, ele sabe lidar com essas situações, ele consegue lidar. Só que no momento que você está vivendo quadro de síndrome fúngica, você vai facilitar esse processo. Então você vai falar assim, opa, vou parar aqui de fazer muitas misturas, porque eu deixo o processo de recuperação mais fácil. Mais fácil. É para isso. Tá? E pode ser que tenha algumas bem nutridas aqui que misturem a proteína durante o período da síndrome fúngica e consegue ter o processo de cura acontecendo, que foi o meu caso. Quando eu estava com síndrome fúngica, eu misturava algumas proteínas porque a minha capacidade de digestão é muito boa. Eu não tenho nenhum problema de empachamento, assim. A sensação de digestão, ela acontece e a evacuação também. Então, isso sempre para mim foi muito simples. A minha liberação de ácido, ela é muito boa. Então, eu conseguia. Só que eu não deixava faltar os alimentos antifúngicos e anti-inflamatórios. Então, dentro do processo ia acontecendo a cura mesmo misturando alguns alimentos. Então, pode ser que algumas bem nutridas misturem e tenham o seu processo de cura acontecendo, mas você, né, no seu corpo, no seu processo de digestão, vendo os seus sinais e vendo a sensação que você tem ao comer essa mistura, não evacua, se sente estufada, o abdômen inchado, muitos gases. Isso é a mensagem do seu corpo falando, pare de misturar esse monte de alimento. Tá? Gente, quantos comentários, que maravilha! Sobre o método, inscrição será no domingo, com bônus e uma oferta especial, tá? Eu vou falar isso mais pra frente quando a gente terminar a imersão. Aqui nós estamos na imersão antifúngica gratuita, vai continuar assim. Amanhã vai ser liberada a aula 3. Aula 3. Quem não assistiu nenhuma das aulas, coloca aqui nos comentários se você é uma nova bem nutrida por aqui, ainda não assistiu nenhuma das aulas. Amanhã vai ser liberada a aula 3. E aí vai ter a aula 4. E essa aula 4, que é a de domingo, é onde eu vou explicar para vocês tudo sobre o método SP e fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui e trazer ainda mais informações sobre o processo de cura. Como que funciona, o passo a passo, a organização, o que tem que fazer, o que não pode fazer. Então, tudo isso eu vou colocar para vocês. Quem ainda não assistiu nada, tipo a Bruna, a Ana Flávia, que chegou aqui faz pouco tempo, Flaviana, Deia, vocês podem assistir, tá? É só vocês comentarem ou no meu story ou no post aqui do Instagram, qualquer um dos posts, comenta Nova Mulher, que você recebe o link pelo seu direct, tá? E aí você vai receber o link dessa página aqui. Então, essa página você vai ter acesso e você vai ter acesso aos grupos, tá? A gente tem grupos também que eu vou me comunicando com vocês, a minha equipe vai mandando lá o link, os materiais. Então, vocês vão receber esses materiais aqui. Tem que assistir todas. Porque se você não assistir, você entra aqui na minha live e você fala assim, mas o que ela tá falando mesmo? O que é que está acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Aí você fica perdida, tá? Mas não adianta escrever Nova Mulher aqui. Tem que ser num post lá do Instagram, tá? Ou nos stories. Não, nos stories eu não sei se tá funcionando, mas no post do Instagram tá. Tá bom? Então, é no post do Instagram, tá bom, gente? Não é aqui, não. Tô vendo algumas pessoas comentando aqui. O que é o post do Instagram? Qualquer post que tem lá no Instagram, no feed, tá bom? A Carol Brilhante perguntou, posso preparar o ovo mexido com manteiga? Pode, gente. Voltando aqui. Gente, Nova Mulher não é aqui, não. É no post do Instagram. O que é o post do Instagram? É o post que tá lá. Não é aqui na live, não. Porque aqui na live a gente não consegue mandar. Podia dar pra mandar, né? Mas não dá pra mandar o link pra vocês, tá bom? Então, já tem 2 aulas liberadas. Vocês que são novas por aqui, vão lá assistir. Tem no link do perfil aqui do Instagram. Ou você comenta aqui, vai lá no meu Instagram e comenta em qualquer foto
Nova Mulher. Você vai lá nos comentários, coloca Nova Mulher que você recebe o acesso, tá bom? E na aula 3 a gente vai falar sobre gatilhos, então não perde a aula 3, que é a aula mais importante, tá? Sobre a mistura dos alimentos, a composição, o que pode e o que não pode, porque a Carol comentou assim, Sheila, mas eu posso fazer com manteiga? Isso é o menor dos problemas, mulheres. Preparar com manteiga, preparar com azeite, preparar com óleo de coco, isso daí vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais confortável a preparação de vocês. Não é aí que está o problema, tá? O problema está realmente nas grandes concentrações de alimentos, tá bem? Nas grandes concentrações. E sobre gordura abdominal, que eu vi alguém... a Pri me ajudando. Dá pra configurar a live também no Mene. Ô, Pri maravilhosa. Vou falar aqui pra minha equipe. É verdade, né? Será que todo mundo que comentou aqui recebeu? Vou perguntar pra eles. Eu não sei, por isso que eu mandei todo mundo lá pro post, que eu não tô sabendo o que está acontecendo. Sobre gordura abdominal. Por que eu falo pra vocês sobre excesso de peso? Todo mundo que vive o quadro de síndrome fúngica está com excesso de peso? Não. Tem muitas bem nutridas que estão com baixa massa magra e que estão trabalhando agora para ganhar massa muscular. Mas você pode ser que você tenha um quadro parecido com o meu. Eu era uma falsa magra. O que é a falsa magra? Que de roupa ali e tudo mais, parece que tá saudável, parece que está magra, mas quando você olha a concentração de gordura, vê essa concentração ali na região abdominal. E muitas podem ter muita concentração na região coxa, quadril também. E essa gordura ela vai gerando um processo de inflamação. E como você sabe se você está inflamado ou não? São as doenças que aparecem. Então, no meu caso, veio o quê? A dermatite, a desidrose. Então, eu estava num grau de inflamação alto, sendo uma falsa magra. Eu fiz até na época um exame, eu tinha bioimpedância no meu consultório. E eu raramente fazia bioimpedância em mim. Olha que loucura, né, gente? E aí eu fui fazer a minha bioimpedância e até eu falei, caramba, é sério isso aqui mesmo que eu tô com essa porcentagem? Porque cuidando muito dos outros, eu não olhava pra mim. Eu tava com 35% de gordura na época. Então, isso para o meu biotipo é extremamente inflamatório. Tem mulheres que são mais curvilíneas, tem mulheres que têm mais curvas e tudo mais, e tá tudo bem, é o teu biotipo. O meu era a Olivia Palito, gente. Eu na adolescência, na infância, eu era um varapau, era aqueles braços compridos assim. Então essa gordura visceral que acumulou em mim veio desde a infância, da adolescência, porque eu fui uma pessoa que só sobrevivia à base de bisnaguinha, miojo, Cheetos, leite com chocolate, pizza brotinho, Habib's, bolacha mais, passatempo, traquinas. Isso era a minha alimentação. Claro que eu fui ganhando peso com o passar do tempo, tá? Então, isso pode ter acontecido com você também. Se era uma pessoa magra, uma criança, uma adolescente magra, e você se expunha a esses alimentos, ia se expondo a esses alimentos, e com o tempo você começou a gerar uma inflamação no seu corpo. Essa inflamação vai indo de pouquinho em pouquinho. Começa por uma acne, né? Aquela acne que não vai embora. Aí depois vem o estufamento, o inchaço abdominal. Aí depois aparece a micose, porque começa a crescer fungo. Aí a micose que eu digo, candidíase é um tipo de micose, tá? Então pode ser a candidíase vulvaginal, pode ser a candidíase na pele igual eu tinha na unha, na pele, pode ser no couro cabeludo, que é a caspa. Aí depois vem outras coisas e aí, pum, vira uma bola de neve o excesso de sintomas. Então, sobre a composição dos alimentos, sobre o processo de cura de vocês, de libertação, compreendam que essa fase que vocês se encontram é uma fase que tem início e tem fim. Não é para sempre. Ninguém aplica um protocolo antifúngico para sempre, que fica a vida inteira aplicando. Não, é um período. É fácil e simples de fazer e gostoso, gente. Gostoso. As bem nutridas ficam lá no grupo mandando as fotos das comidas delas. Antes eu até postava algumas fotos aqui no feed. Elas sempre soltam as fotos dos pratos delas. E o que isso quer dizer? Que é um processo leve, é um processo bom, é um processo que você aprende e entende o seu processo digestivo. E essa gordura visceral, ela vai embora, porque o seu corpo ele vai desinflamando. E tem algumas mulheres que até reclamam, Sheila, eu não quero mais emagrecer, como que eu faço para parar de emagrecer? Tô aqui aplicando um método e eu não quero mais emagrecer. É que, na verdade, como desinflama, a pessoa murcha, né? Tira o processo inflamatório, a retenção de líquidos, o abdômen murcha também, né? Elimina o excesso de gases, o estufamento. E aí depois, quando você se cura, né? Elimina os sintomas, aí vem uma outra fase da mulher, que é a fase da construção e manutenção da massa magra.
tá? Que aí é um outro degrau e que tá tudo bem, todos nós passaremos por todos esses degraus, tá certo? A Rafael colocou, tenho cintura fina, mas tenho pernas e braços gordos. Então, tem mulheres que têm esse biotipo, né, de terem mais curvas, mais acúmulo de gordura em outras partes do corpo. E o que acontece é que quando entra a menopausa, essa gordura que está em outras partes do corpo vai para a barriga. Você pode ver, se você conhece alguma senhorinha do seu bairro, olha para o corpo dessa senhorinha. A bunda parece que tomou um tapa, assim, ela entra... Desculpem o termo, mas é basicamente assim que acontece. O bumbum vai pra dentro e a barriga fica desse tamanho, fica uma barriga estufada, uma barriga visceral. Isso é porque essa mulher não cuidou do processo inflamatório que estava acontecendo. E pode ser que ela tenha síndrome fúngica também associada, né? Uma inflamação associada com o quadro de síndrome fúngica. Então o bumbum fica pra dentro e a barriga fica pra fora, né? É clássico com mulheres que estão entrando na menopausa. E tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Bom, então recapitulando, amanhã consulta a aula 3 vai ser liberada, tá? Quem não assistiu nenhuma dessas aulas que estão aqui nessa página, convido vocês a assistirem, tá? A Adel colocou aqui, Sheila, na minha cidade não consigo comprar alimentos bons, todos de péssima qualidade, não tenho consumido alguns por estarem cheios de fungos. Adel, se você conseguir ir na feira, principalmente nos primeiros horários da feira, há chance de você comprar alimentos melhores. No supermercado, por exemplo, quando eu morava no Campo Limpo, eu morava num bairro muito afastado aqui de São Paulo, um bairro que antes tinha poucas coisas perto e só tinha um supermercado grande que se chamava Extra, lá. Eu passava nesse Extra, era um terror, gente, era tudo bagunçado, as frutas cheias de fungos. Será que eu vou ser processada por falar isso aqui? Acho que não, né? Era uma bagunça, um terror. Aí o que eu fazia? Eu voltava lá da faculdade, dentro da minha mochila eu passava num outro supermercado, eu comprava as coisas, porque eu não tinha tempo de ir na feira, porque eu trabalhava de manhã e fazia faculdade à noite. Então eu passava nesse supermercado, comprava as coisas, colocava dentro da mochila e levava para casa. Então eu dava um rolê para comprar algumas coisas na região onde eu morava, porque eu também não achava coisas tão facilmente. Então, a gente sempre consegue dar um jeito. Então, tem que olhar o todo, o que está acontecendo aí na sua cidade de produção de alimentos e ver, talvez, fornecedores, alguma coisa assim que façam entregas ou que você consiga ir na feira mais cedo. Às vezes, por mais que seja simples o bairro de vocês, hoje tem muita produção, né? Nos interiores, tem produção ali, os agricultores produzindo e você consegue já comprar direto dessa produção. Isso é bem possível. A Camine colocou aqui, sou falsa magra, falsa atleta, tenho músculo, mas tenho inchaço abdominal. Isso é por conta da combinação, Camine, combinação dos alimentos. E pode ser que o quanto que você evacua o seu processo de limpeza do tubo digestivo esteja faltando mais impulsionamento do movimento dos intestinos para eliminar totalmente o bolo fecal. E isso é causado pelo que é combinado ali na alimentação. Então, muita gente que passa, por exemplo, com nutricionista esportivo, come ovo, come pasta de amendoim, toma whey 4 vezes no dia, come, né? Então, tem um volume ali, muitas vezes, de comida que o corpo, dependendo da situação, não consegue fazer esse processo de digestão tão bom. Pode ser o seu caso. A Eliana perguntou se eu faço consulta online. Todo o tratamento da síndrome fúngica ele é feito dentro do método, tá? Então, o método, ele é um passo a passo guiado. Isso eu vou explicar para vocês mais para frente na nossa consulta aula 4, tá? Que vai acontecer no domingo. Então, Sheila, eu quero fazer o protocolo com você, como é que eu faço? Uma consulta, você vai conseguir receber todo o protocolo? Não, não vai, por isso que eu criei o método. Porque dentro do método eu consigo te guiar dentro do passo a passo. Assim como eu dei essas 3 aulas aqui, você conseguiu aprender um montão de coisas, né? Coisas que você precisaria ir no consultório, você vai lá no nutricionista, faz o teste disso, faz o teste daquilo. Você pagaria para receber essas informações. Então, dentro do método, você recebe todo o passo a passo e recebe suporte. Amanhã, por exemplo, amanhã é quinta, a gente tem um encontro do método. E no sábado também tem um encontro do método, que é onde eu dou o suporte para que você não fique perdida dentro do seu processo,
dentro do que você está fazendo. Então, quem já está no método, tá? Vocês que ainda não estão no método, que vão entrar na turma 20, dia 29, eu abro a turma 20. É a 20ª turma do método. Aí vocês entrarão nessa nova turma. Tá bom? Estou bem feliz aí com o engajamento de vocês. Vocês são demais, né? Ativas, aprendendo muito. Pra gente encerrar o papo da alimentação, que eu vou olhar aqui os outros comentários, porque eu não vou conseguir responder todas, tá? Muitas perguntas. Dentro do método eu consigo tirar todas as dúvidas. Aqui eu não consigo pelo volume. Aqui no Instagram é um pouco confuso, tá? Aveia, gente. Aveia. Aveia é um cereal. Esse processo de digestão de cereal, ele é muito individual. Pessoas que têm doenças de pele... Então, se você tem alguma doença de pele, pode ser que a aveia não tenha uma boa digestão aí pra você. Se você não tem doença de pele, é bem possível que você vai comer aveia e vai ser ótima pra você, pro seu tubo digestivo. Eu era a pessoa que comia aveia e o negócio coçava aqui, dá uma coceira aqui, tá? Então, o processo de gatilho pra pele acontecia com a ingestão da aveia. Faz o teste e me conta aí como que você se sente, se você tem doença de pele ou não. Hoje eu não como aveia, tá, gente? Muito raro. Só quando eu vou comer, assim, um bolinho, alguma coisa, alguma receitinha, aí pontualmente eu como. Mas não é uma coisa que faz parte da minha compra do supermercado, que eu vou no supermercado e vai ter aveia no meu carrinho. Não tem. Porque a minha pele, eu sempre tive muitas doenças na pele, tá? Doenças como acne, dermatite, desidrose, micose, tá bom? A Vanderly perguntou, esse protocolo antifúngico ajuda permeabilidade intestinal. Eu tava tentando ler o que ela escreveu, mas é porque o nome é permeabilidade. Permeabilidade, sim, ajuda, tá? Que é o intestino permeável, que é o intestino que começa a eliminar toxina, a absorver toxinas, ajuda sim. Ó, a Fabiana comentou, minha gordura visceral só aumenta, tá em 14. Gente, vamos se libertar dessa gordura visceral, tá? Estamos em janeiro, olha que dia lindo, sol, o corpo, assim, ó, tem que estar exposto, tem que estar bem, você tem que estar se sentindo bem com ele. Então, tem que eliminar essa gordura aí, tem que eliminar isso que não te pertence, tá bem? Então, o método vai te ajudar. E você já colocar em prática o que eu te ensinei na consulta aula 1 e 2 também, tá? Então, já começa a colocar em prática. A Thaís colocou, também não como aveia, tenho alergia, sangue tipo O. A relação do tipo sanguíneo, não temos comprovações quanto a isso. Por isso que eu não entro nesse detalhe de falar do tipo do sangue. O meu sangue também é O. Então, eu faço uma digestão muito boa das proteínas. Por isso que eu falei pra vocês que em alguns momentos eu faço a mistura. Alguns momentos lá da época que eu tinha síndrome fúngica, em 2017. Hoje eu misturo, tá, gente? Hoje é vida normal. Hoje, por isso que vocês veem minhas fotos nos stories. É outra vida, outra pessoa, tá? Porque eu já venci o quadro de síndrome fúngica. Na época que eu tinha síndrome fúngica, o sangue O tem uma boa digestão para proteínas, então ele quebra a proteína, nem todo mundo, tá? Mas o meu sangue O, a minha liberação de ácido e tudo mais era muito boa. Só que a aveia era um negócio que meu corpo não respondia bem, tá? Thaís perguntou se o valor do método vai ser divulgado com antecedência. Vai, vocês vão receber pelos grupos. Então, quem está nos grupos, quem está na imersão, na aula 3, amanhã vocês vão receber a aula 3, é gratuita, gente, isso aqui não tem custo, esses materiais não tem custo, serão liberados para vocês, tá? Amanhã aula de gatilhos, que é a aula mais importante, e aí da metade pro final da aula de gatilhos, eu já explico para vocês sobre o método. E aí eu já falo valores, como funciona, para quem não é, inscrição e quem vai receber os bônus, como que funciona a entrega dos bônus, porque quem fizer a inscrição no primeiro dia recebe bônus, quem deixar para depois perde bônus. Então a vantagem de fazer a inscrição no primeiro dia é receber os bônus, tá certo? Então é só você se cadastrar e entrar no grupo que tem, grupo do Telegram ou do WhatsApp para você poder receber, tá bom?
Eu sei que tem muitas de vocês, Sheila, eu quero comprar, quero entrar agora e tudo mais, mas há toda essa preparação para vocês. Por que eu passo por todo esse módulo gratuito, aula 1, aula 2, aula 3, para vocês me conhecerem, entenderem como funciona o protocolo, compreender onde tudo começou, como que a gente vai fazer para resolver isso, a cronologia, a sua história, para você se conhecer melhor e entrar já mais preparada no método. Então, você já vai entrar já sabendo a questão, opa, eu preciso ter uma atenção aqui ao meu conjunto de sintomas, a combinação dos alimentos. Você não se sente mais tão perdida, porque você já sabe algumas coisas desse módulo 1, desse módulo inicial, que são essas 4 aulas. E aí, lá dentro do método, são fases. Então, é diferente do que vocês estão recebendo aqui na Imersão Nova Mulher. Então, no método, vocês vão receber 4 fases. Dentro dessas 4 fases, as 2 primeiras são liberadas já imediatamente. Então, você entrou no método, você recebe a fase de regeneração e a fase de eliminação. Você vai aplicar juntas essas 2 fases. Regenerar e eliminar, regenerar e eliminar. Você vai se manter nesse ciclo. Aí, depois, passou 15 dias dessas 2 fases, aí vem a fase de reconstrução. Aí é liberada a 3ª fase de construção. E a 4ª fase, que é a manutenção, é um bônus que eu dou de presente para vocês, que eu entro em coisas mais profundas e mais avançadas, que não necessariamente você precisa disso para eliminar o quadro de síndrome fúngica, mas para você se manter saudável, se manter bonita, se manter bem. Para homens também serve, o método não é só para mulheres, serve para homem também, mas é que eu falo aqui pro feminino porque vocês são a maioria, tá? Então sempre eu vou falar no feminino, mas tem homem lá no método. Inclusive na última turma tem 2 homens que são super ativos, que é o Leandro e o Marcelo. O Marcelo entrou com a esposa dele. Então, eles 2 fazem um método juntos, tá? Então, mulheres maravilhosas, sigam firmes, tá? Conhecimento realmente liberta, ele abre a nossa mente. Então, a partir de agora, vocês não serão mais manipuladas por essas 2 indústrias, farmacêutica e indústria da alimentação. Tudo que vocês farão daqui para frente serão de forma consciente. Então, você tem consciência do que você está fazendo. Então, você vai consumir alguma coisa que não é saudável, tá tudo bem. Só que você tem consciência do que você tem que fazer para se manter saudável. Isso é a chave. O que eu tenho que fazer para me manter saudável me deixa livre para eu poder me expor àquilo que não é saudável. Porque o meu corpo tem a capacidade de se regenerar, tem a capacidade de reconstruir. E é aqui que está a chave, tá bom? Então, mandem o conteúdo, esse conteúdo aqui da Nova Mulher. Vocês que já assistiram, mandem para pessoas do ambiente que vocês vivem, porque as pessoas que você convive refletem muito daquilo que você se torna, porque você convive muito com aquela pessoa. Então, você pega ali muitas vezes o hábito, o jeito da pessoa. Então, se você conseguir estimular que essa pessoa também cuide da saúde, isso é muito bom. A gente não tem que obrigar ninguém a nada. Mas você pode mostrar para sua mãe, para sua amiga, para o seu marido. Então, olha, vamos assistir isso aqui, vamos aplicar os testes juntos? Porque às vezes o homem tem aí a micose, tá um tempão com a micose e não nem sabe que isso é uma síndrome fúngica, tá? Cíntia, manda aqui a sua dúvida, mulher, de novo, que eu não vi, gente. É muitas dúvidas. Eu vou explicando aqui as coisas pra vocês e eu não vejo. Manda aqui a sua dúvida, tá bom? Que eu respondo. Ah, você tá perguntando sobre camarão. Cíntia, um camarão, um alimento isolado, ele não tem capacidade de gerar uma doença, uma candidíase. Tá falando das doenças aqui da síndrome fúngica, tá bom? Não tem a capacidade. Só se você tiver alergia, igual o Will Smith no filme Hit, Conselheiro Amoroso. Então, ele vai lá, come nozes, e quando ele come, o negócio incha, né? Faz um bolo aqui na orelha dele. Isso, ele tem uma alergia ao alimento, né? Mas o camarão não tem capacidade de gerar. Porque, gente, a candidíase, ela é gerada por baixa imunidade. O que é a baixa imunidade? É desnutrição. O camarão te deixa desnutrida? Sempre quando você for olhar para um alimento, você vai falar assim, esse alimento me deixa nutrida ou desnutrida? Bingo. Tá? Aí você já tem uma resposta aí, tá bom? Então, voltando aqui. Então, você tem o seu marido aí com sintomas, com micose, com caspa, com queixas aí persistentes. Pô, convida ele para fazer o teste com você, faz o teste juntos, assiste a aula, tá bem? Manda para sua mãe, para sua amiga.
Quando a gente compartilha, a gente também aprende em dobro. Quando a gente fala sobre o assunto, quando a gente explica o assunto, vocês estão reafirmando para vocês um conhecimento. Então, vocês estão aprendendo mais e também você está ajudando outra pessoa. E conforme a gente vai ajudando, a gente vai ampliando a nossa energia em relação ao nosso processo de cura também, tá? Seria inaceitável eu saber essas informações, ter esse conhecimento e não passar isso aqui adiante. Ficar uma consulta, uma pessoa por vez, eu passando essa informação aqui, uma pessoa por vez. Isso é inaceitável pensando em tantas pessoas que estão passando pelo quadro. Por isso que eu trouxe o conteúdo aqui. Tá bom, mulheres maravilhosas? Assistam, tá? Consulta aula 1 e 2 liberadas. Pra quem ainda não viu, consulta 3 amanhã. Ativa aí o lembrete. Amanhã, consulta aula 3. E no domingo a gente faz um encerramento e abertura oficial do método SP. Todos os detalhes sobre o método, todos os bônus vocês receberão pelo grupo. Fique de olho lá no grupo para não perder nada e para entrar no grupo VIP. Vai ter um grupo VIP lá para vocês, tá? Um grande beijo para vocês, ótimo dia. Para quem tá aqui em São Paulo, bom feriado e vamos com tudo.